Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yohara, sou professora para concursos públicos e hoje eu vou falar de um tópico que é muito importante na sua prova. Estatuto da Pessoa com Deficiência é um assunto que está cada vez mais presente em provas de concursos públicos. Então, vamos lá tratar desse assunto com teoria e exercícios. Vou trazer aqui a lei que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que está completando 10 anos de vigência este ano, então é ainda mais importante a gente discutir sobre. Vou trazer percentuais mínimos de exigência para a inserção dessas pessoas dentro da sociedade em vários campos. Então vamos lá? Vamos lá na tela, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Trouxe aqui a lei que trata desse estatuto, a Lei 13.146 de 2015, por isso, agora essa lei completa 10 anos de vigência. Vamos lá? Já vou começando falando do conceito de pessoa com deficiência, que é tratado lá nos primeiros artigos da lei. Pessoa com deficiência é aquela que possui impedimento de longo prazo, né? De natureza física, mental, intelectual, sensorial. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter em mente, falando de estatuto da pessoa com deficiência, é que estamos falando aqui de um impedimento de longo prazo, né? E esse impedimento pode ser em vários aspectos: aspecto cognitivo, físico, mental, sensorial, intelectual, tá? Então, vamos fixar primeiro que trata-se de um impedimento de longo prazo. E esse impedimento de longo prazo pode acarretar em quê, né? Ao interagir com barreiras que pode dificultar a sua participação na sociedade. A gente vai ver também que um conceito muito importante dentro desse estatuto da pessoa com deficiência é o conceito de barreiras. A gente vai ver que trata-se aqui de vários tipos, né, de barreiras. Então, basicamente, nesse primeiro momento, precisamos entender, né, que esse impedimento da pessoa com deficiência deve ser um impedimento de longo prazo e deve, de alguma forma, né, influenciar na maneira como essa pessoa, né, se insere dentro da sociedade, ok? Então vamos lá. E essa inserção, né, pode ser dificultada por alguma barreira. E essas barreiras a gente vai conseguir observar durante a aula. Então vamos lá. Já sabemos o conceito. Aí, como eu disse para vocês, logo nos primeiros artigos da lei, né, desse Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei vai trazendo vários conceitos. Ela traz o conceito de pessoa com deficiência, que é aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, quando ela interage com um meio social e percebe barreiras, né? Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, como as demais pessoas, e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação, né? Aí, trazendo essa ideia aqui de discriminação, voltando aqui para mim, trazendo essa ideia de discriminação, a lei já traz o conceito de discriminação. Qual seria essa discriminação, né? Que faria essa pessoa, né, ter ali um tratamento de igualdade de oportunidades e não possuir essa discriminação. Qual seria essa discriminação? É toda forma de discriminação ou restrição ou exclusão por ação ou omissão, isso aqui é importante, né? Então, fazendo, agindo ou mesmo não agindo. Também, não agir é uma forma de discriminação segundo a lei, que tem o propósito ou efeito de prejudicar, impedir, anular o reconhecimento ou exercício dos direitos das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência. Então, lá na nossa Constituição Federal, que é o principal ordenamento jurídico do país, a gente possui, né, existem lá diversos direitos fundamentais. A pessoa tem direito à educação, tem direito à saúde. Esses direitos, né, claro, né, não vão se excluir, não vão ser excludentes com relação à pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência vai ter prioridade em relação a esses direitos, né? Então a lei reconhece, né, que há sim uma barreira, uma dificuldade da pessoa alcançar esses fundamentos, por isso ela adquire essa prioridade, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Então, a lei traz o conceito de pessoa com deficiência, que a gente viu que é aquele impedimento de longo prazo, né? Com relação a quando a pessoa se depara com uma barreira diante da sociedade, a gente vai ver quais são os tipos de barreiras. Agora, com relação à discriminação, a lei fala que essa pessoa com deficiência não vai estar sujeita a nenhuma discriminação. E a lei vai trazendo quais são essas discriminações, o que pode ser considerado discriminação. Aí traz a ideia
ideia de ação ou omissão, então não agir também é considerado uma discriminação conforme a lei. Essa questão de prejudicar, de impedir, de anular a participação dessa pessoa na sociedade, a participação plena dessa pessoa na sociedade. Também temos a questão do, vou colocar aqui na tela para vocês conseguirem ver, senão vai tampar aqui. Também temos a questão aqui das liberdades fundamentais, né? A gente sabe que a pessoa com deficiência tem essa dificuldade, por isso que ela vai ter uma prioridade, de acordo com a lei, em relação a essas liberdades. Agora, falando de adaptações razoáveis. A gente vai ver que, a partir dessa lei, né, os edifícios, tanto edificações, né, arquitetônicas ou urbanísticas, né? Rampas na cidade, ou uma rampa dentro de um prédio, que seria uma adaptação arquitetônica. Essas questões de construção vão ser consideradas de duas formas aqui na lei, tá? A gente vai observar o desenho universal, que é quando algo novo já nasce, né? Já nasce adaptado para a pessoa com deficiência. Mas a gente vai ver também casos de, claro, né, quando essa lei foi criada, vários edifícios, várias urbanizações já existiam. Então, vai existir, nesse caso, de adaptações razoáveis. Então, um novo, o que vai ser construído a partir de então, vai ter como foco o desenho universal, que é ser adaptado para todas as pessoas. Então, um idoso, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, vai poder utilizar aquela rampa, assim como uma pessoa que anda normalmente. Entendeu? Então, esse desenho universal serve para todo mundo. Como o próprio nome diz, desenho universal, serve para todo mundo. Então, a ideia é que esses novos edifícios, essas novas edificações ou construções urbanísticas, né, nasçam com esse desenho universal já em mente, de que vai servir para todo mundo. Agora, as construções que já existiam vão passar por adaptações razoáveis. E a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula que a própria lei já faz a distinção entre desenho universal e adaptações razoáveis. Mas a gente já viu um pouquinho aqui. Então, por isso que o conceito de discriminação traz essa ideia de adaptações razoáveis. Vamos voltar aqui à tela? Vamos lá. Então, a gente já sabe o que é, né, a pessoa com deficiência e também sabemos, né, o que é discriminação segundo a lei, que é um conceito bem abrangente. Agora vamos daqui ao Símbolo Nacional de Identificação. A lei estabelece o cordão de girassol, que eu trouxe aqui, né, esse desenho aqui, que você provavelmente já viu em alguém, né, já viu em algum lugar falando sobre isso, como símbolo nacional para pessoas com deficiências ocultas. Então, se institui o cordão de girassol como um símbolo nacional para deficiências ocultas, ok? Mas há algumas regrinhas com relação à utilização desse símbolo nacional, desse cordão de girassol. Primeiro aqui, ó, o seu uso é opcional. Então, não quer dizer que, como é um símbolo, né, nacional, que todo mundo que tem deficiência oculta deve usar esse cordão de girassol. Na verdade, não. Esse uso é opcional, mas não isenta o indivíduo da obrigação de comprovar sua deficiência se solicitado por atendente ou autoridade competente. Então, basicamente, aqui, o que está falando? Eu vou ter esse símbolo nacional, né? E a pessoa com deficiência oculta pode utilizar, né? Já que, como é um símbolo nacional, todo mundo deveria, né, saber que esse cordão faz referência às pessoas com deficiências ocultas, né? É até bastante divulgado esse símbolo aqui, muita gente conhece. Mas seu uso é opcional, não é obrigatório. E quando, mesmo a pessoa utilizando esse símbolo, quando for pedido por um atendente em um órgão ou qualquer outro lugar, um atendente, uma autoridade competente, a identificação, esse símbolo não vai servir pode servir como identificação dessa deficiência oculta, mas não vai ser uma forma de impedimento para que essa pessoa não apresente uma comprovação de sua deficiência, tá? Então, precisamos lembrar dessas duas coisas. Há uma opção, mas também não isenta da obrigação de comprovar sua deficiência. Aí eu trouxe aqui, achei interessante trazer essa ideia de deficiências ocultas, né? Seu propósito principal é tornar visível uma condição que, de alguma forma, não seria imediatamente perceptível. Deficiências ocultas incluem, por exemplo, autismo, TDAH, doenças crônicas, deficiência auditiva, não visível pelo uso do aparelho, entre outras. Então, são deficiências que a gente não consegue perceber,
pelos sentidos, né? Pela visão, pela audição e tal. E a gente vai conseguir observar, né? A gente vai conseguir perceber pelo uso do cordão. Então, essa parte aqui é bem interessante e a gente precisa lembrar, né, dentro dessa parte aqui, da opção de usar ou não esse cordão pela pessoa com deficiência e também da obrigação, da não isenção, né, de obrigação de comprovar a sua deficiência pela pessoa, né, competente ali, ok? Vamos lembrar desses dois pontos. Vamos lá? Continuando, definições importantes. Então, eu trouxe aqui, como eu disse para vocês, a lei é bem educativa, ela vai trazer conceitos importantes como da pessoa com deficiência, da discriminação, vai trazer o Instituto do Cordão Universal, né, que é aquele cordão de girassol, e também traz algumas definições muito importantes, que vão ser muito importantes para a nossa aula e também podem ser assuntos de provas. Então, eu trouxe aqui, ó, acessibilidade. É a capacidade de usar espaços, serviços e comunicações com segurança e autonomia. Então, essa ideia da acessibilidade, né? Desenho universal. O design de produtos e ambientes para uso para todas as pessoas sem necessidade de adaptação. Então, essa ideia do desenho universal é o que a gente já conversou e eu ainda vou trazer mais pontos acerca dele. Já nascer adaptado. Então, não precisar de adaptações durante o uso. Vai servir para todo mundo. Como o próprio nome diz, é um desenho universal. Todo mundo vai conseguir utilizar. Seja produtos, seja um ambiente, uma urbanização ou uma construção arquitetônica. Vai nascer já adaptado para todo mundo e não vai precisar dessas adaptações. Porque se precisar, não vai ser mais desenho universal. Aí a gente vai chamar de adaptações razoáveis, beleza? Tecnologia assistiva, que são ferramentas e serviços que comprovem a funcionalidade e autonomia de pessoas com deficiência, né? Então a gente vai utilizar a tecnologia, é claro, a nosso favor, a favor das pessoas com deficiência. Barreiras. Aí trouxe para vocês aqui a ideia da definição de barreiras e vou trazer em outro momento também algo mais específico, mas seria qualquer obstáculo que limite ou impeça a participação social plena de uma pessoa. Isso inclui barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte, atitudinais e tecnológicas. Então, esses daqui são os tipos de barreiras, que é aquela ideia lá do conceito que a gente viu, a pessoa com deficiência com longo impedimento, e que quando se depara com uma barreira na sociedade, né, há ali um impedimento da sua plena participação na sociedade. Essas são as barreiras. Barreiras atitudinais, barreiras urbanísticas, que são aquelas questões mais da cidade, da projeção da cidade, barreiras arquitetônicas, que são projeções dos edifícios, né, e também atitudinais. Essa atitudinais é muito importante, que é aquela questão do preconceito. Uma pessoa com deficiência, né? Vamos pensar em uma deficiência intelectual. Essa pessoa, quando vai, né? Quando vai tentar participar de alguma coisa social, né? De uma relação social e tem um preconceito, né? Que impede a sua participação plena, esse preconceito é considerado uma barreira, né? Então, essa pessoa que possui um longo impedimento, né? Com relação à intelectualidade, vai participar de uma relação social e se depara com um impedimento. Esse impedimento é chamado de barreira atitudinal, é o preconceito, ok? Então, também tem essa ideia aqui das barreiras, as definições são muito importantes. Aí eu trouxe aqui a ideia dessas barreiras, né? Barreiras urbanísticas. São aquelas existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Aí eu trouxe uns exemplos: calçadas esburacadas, falta de rampas de acesso, postes no meio da calçada, semáforos sem sinal sonoro, desníveis em praças. Então, essas barreiras urbanísticas, como a gente viu, são barreiras que estão nas cidades, tá? Então, já pensaram em algo mais aberto, ok? Então, são impedimentos que vão vão dificultar a participação plena dessas pessoas na sociedade. Agora vamos aqui às barreiras arquitetônicas. São as que se encontram nos prédios públicos e privados. Então, é algo mais interno. Enquanto o urbanístico é algo externo, nos arquitetônicos aqui a gente tem algo interno, que estão nos prédios públicos e privados. Então, é importante a gente considerar também que, se tratando de pessoa com deficiência, a gente não vai limitar apenas a órgãos públicos, né? Vai ser algo mais abrangente. Então, o privado também tem a sua obrigação em manter, né,
impedir que essa pessoa se depare com uma barreira que vai impedir a sua participação plena na sociedade. Então, exemplos: degraus em escadas, portas estreitas, banheiros sem adaptações, elevadores pequenos ou inexistentes, falta de corrimão em escadas. Então, são barreiras que estão dentro dos edifícios. Vamos pensar em um shopping que não tenha um elevador, né? Um elevador para ali facilitar o acesso da pessoa que é cadeirante. Então, há ali uma barreira arquitetônica, porque está dentro de um prédio, né? O urbanístico é que está fora, arquitetônico dentro. Agora vamos aqui às barreiras nos transportes. São as existentes nos sistemas de meios e meios de transportes. Então, pode ser as barreiras dentro, né, do transporte coletivo, ou também em paradas, ok? Tudo isso é considerado barreira em transportes. Vamos ver aqui quais são. São ônibus sem elevador ou plataforma, falta de espaço para cadeiras de rodas em veículos, ausências de avisos sonoros ou sinais ou visuais nos transportes coletivos, plataformas de embarque e desembarque inacessíveis. Então, também temos aqui a ideia das barreiras nos transportes, ok? Vamos aqui? Barreiras nas comunicações e informação. Então, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagem ou de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Então, é claro que isso daqui vai também abranger, né, as barreiras, já que estamos diante de uma vida, né, mais digital. Então, qualquer impedimento de comunicação ou acesso à informação que faça que dificulte a plena participação dessas pessoas dentro do espaço social também vai ser considerado barreira. Aí, exemplos aqui: websites inacessíveis, falta de legendas em vídeos, ausência de intérprete de Libras em eventos, materiais impressos sem braille ou letra ampliada, comunicação verbal rápida demais sem a clareza. Então, temos aqui a ideia da comunicação e da informação. Agora vamos para as barreiras atitudinais. São as atividades ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação da pessoa, né? A participação social da pessoa com deficiência, em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Então, a gente tem que sempre lembrar aquela ideia do conceito de pessoa com deficiência. O que é a pessoa com deficiência? A pessoa que tem esse impedimento a longo prazo e que possua, né, que se depare com barreiras diante da sua participação plena em sociedade. Então, essa pessoa vê impedimentos quando se depara com essa participação plena, que é um direito fundamental dessa pessoa, ok? E também vamos lembrar da ideia da discriminação, né? Então, a não inserção, não pensar nessas pessoas com deficiência torna-se uma discriminação, pode ser por uma ação ou por uma omissão, né? E também aqui algo que prejudique a participação plena dessa pessoa. Então, a ideia da lei é sempre facilitar e sempre proporcionar a essas pessoas com deficiência a participação plena dentro da sociedade. A pessoa tem que ter esse direito de participar plenamente em contato social. Aí eu trouxe aqui, né? Quais são essas barreiras atitudinais? Preconceito, discriminação, estigma, paternalismo excessivo, infantilização, falta de empatia, preposições sobre a capacidade da pessoa. Então, basicamente, estamos aqui observando, né, barreiras que não são barreiras que a gente consegue, né, a gente só observa, né, um ideal e não algo mais concreto. Então, são esses preconceitos que também vão impedir a participação plena dessa pessoa na sociedade, ok? Agora vamos aqui, barreiras tecnológicas. Então, a lei, né, apesar de ser lá de 2015, ela é bem avançada e bem atual para os dias, né, que estamos vivendo. Então, barreiras tecnológicas são aquelas barreiras que dificultem ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Então, essa pessoa ela tem que ter esse acesso, ela tem que, assim como pessoas que não possuem deficiência, né, tem esse acesso pleno na sociedade, a gente tem que garantir a essas pessoas com deficiência de que ela também possa proporcionar a essas pessoas que ela também possa experienciar
essa participação plena diante da sociedade. Então, exemplo, softwares e aplicativos sem recursos de acessibilidade, falta de dispositivos de tecnologia assistiva, incompatibilidade entre sistemas e equipamentos adaptados, falta de custo, né? Alto custo de tecnologias assistivas. Então, a lei sempre vai pensar nessa participação plena da pessoa dentro da sociedade e essas barreiras são qualquer um impedimento que possa dificultar essa participação, beleza? E temos também aqui a ideia do alto custo, né? A gente vai ver que durante a lei não vai ser permitido, né, esses acréscimos com relação a adaptações para a pessoa com deficiência, né? Esse acréscimo é vedado em toda a lei. Vamos agora, né, a conceitos, né, diferenciar conceitos aqui que eu acho bem importante que pode ser cobrado na prova. Então, aqui a ideia do Instituto do Desenho Universal. É a regra geral. Então, vamos pensar o desenho universal como regra geral, tá? E o que foge a isso como exceção. Então, a regra geral é o quê? Que algo, né, já nasça ali adaptado, não precise de adaptações. Então, se refere à concepção de projetos de ambientes, produtos, serviços a serem usados por todas as pessoas. Então, é o uso universal, como o próprio nome diz. Todas as pessoas vão conseguir utilizar, sem a necessidade de adaptação ou de um projeto específico, ok? Então, a regra é essa, que tudo, né? Então, como eu disse para vocês, né? Antes dessa lei, já existiam, né, produtos, já existiam serviços, já existiam edificações. É claro que essas edificações não precisaram ser destruídas, né, para construir algo novo voltado para o desenho universal. Mas tudo que fosse construído a partir de então, que nascesse novo, já nasce ali com a ideia do desenho universal sendo adaptado para todos, não necessitando de uma adaptação. Então, essa é a regra, de que a partir dessa lei, as edificações dos produtos já nasçam, né, com esse caráter de desenho universal, que pertence ali, que possa ser utilizado por todas as pessoas, ok? Aí vamos aqui, o que que é? Criar algo do zero já pensando em todas as pessoas, com ou sem deficiência. Então, pensar em todo mundo, pensar em todas as pessoas. Essa que é a ideia do criar algo novo, né? O desenho universal é do novo, já deve nascer ali acessível para todo mundo. Quando se aplica? Na fase de planejamento e de construção de algo novo, como eu disse. A lei estabelece que o desenho universal deve ser a norma, sempre que possível. Então, ali, né, a partir de então, temos a criação de algo novo. Esse algo novo deve se embasar no desenho universal, que é já nascer adaptado para todo mundo, para todas as pessoas, ok? Mas é claro, né, que também temos coisas que já eram existentes antes dessa lei. E o que vai acontecer? Aí vai acontecer a exceção, né? Quais são as exceções? As adaptações razoáveis são a exceção. São ajustes ou modificações necessários e adaptados em algo que já existe. Então, aqui estou falando de algo velho, algo que já existe que a gente precisa adaptar para essas pessoas. Feitos caso a caso para garantir que uma pessoa com deficiência possa usar ou usufruir de um espaço ou serviço em igualdade de condições. Então é aquela ideia. Não é algo novo que já nasce adaptado para todo mundo. Então agora eu vou garantir que essa pessoa consiga usar esse algo que não foi, né, projetado para ela, mas que agora tem umas adaptações que permitam o uso pleno dessa pessoa. Então, o que que é? Modificar ou ajustar algo que já foi construído, então algo velho, né? Pois ele não foi concebido com desenho universal. Então, o Instituto do Desenho Universal nasceu agora, então, claro que esses mecanismos não são, né? Já são construídos com desenho universal. Então, agora eu vou adaptar essas coisas. Então, vou modificar ou vou ajustar. Quando se aplica? Quando uma pessoa com deficiência precisa de um ajuste pontual para acessar algo que já existe. Então, algo já existe, isso daqui é algo que não existe ainda, beleza? Então, vamos lá. Então, essa ideia daqui do desenho universal e das adaptações razoáveis, que pode ser cobrado na sua prova, é a ideia do novo. O novo, né, que vai entrar na regra, que é o desenho universal. Já nascer adaptado para todo mundo pode usar. Agora, já existe, é algo velho, já existe, vamos usar as adaptações razoáveis, que são a exceção, né? Que é ali adaptar, modificar, ajustar algo para a pessoa com deficiência que teve ali o acesso impedido, né, por essa barreira. Beleza, vamos lá
Avançando. Aí, em resumo, o desenho universal é a filosofia de construir de forma inclusiva, desde o início. Então, o desenho universal é desde o início. Enquanto as adaptações razoáveis são a solução prática para corrigir. Sempre adaptações razoáveis é a correção, a modificação, o ajuste, tá? A falta de acessibilidade em algo que já existe. Então, adaptações razoáveis vai ser para algo que já existe. Sempre que não for possível aplicar o desenho universal. Então, a regra é o desenho universal. Se eu não conseguir, eu vou utilizar as adaptações razoáveis. Aí eu trouxe o exemplo aqui, ó. Então, essa rua aqui, né? Ela já foi construída, adaptada para todo mundo utilizar. Então, uma pessoa que não é cadeirante vai poder utilizar essa rua, uma grávida, um idoso, todo mundo vai ter, né? Todas as pessoas com ou sem deficiência vão ter esse acesso permitido por essa aqui, por essa adaptação urbanística, que no caso aqui é fora, né? Agora vamos aqui às adaptações razoáveis. Essa escada, ela já existia, né? E não era adaptada para todas as pessoas. Vamos pensar uma pessoa cadeirante, né? Qualquer outras pessoas, uma pessoa cadeirante, um idoso de muleta. Então, essa escada não era adaptada para todas as pessoas com ou sem deficiência. Então, eu coloco uma rampa aqui para fazer essa adaptação, ok? Acredito que essa ideia do desenho universal e das adaptações já estejam, né, solucionadas. Agora vamos aqui a números importantes. Como eu disse para vocês no começo da aula, a lei vai trazer percentuais para garantir a inclusão dessas pessoas com deficiências a espaços sociais, né? Então é aquela ideia de garantir a plena participação dessas pessoas dentro da sociedade, ok? Pensando sempre que essas pessoas são vistas, né, como prioridade. Então, se ela possui esse impedimento a longo prazo e encontra barreiras para que garantam ali na ideia de participação plena na sociedade, a gente vai demonstrar, né, que uma prioridade para essas pessoas. Então, como essa prioridade vai acontecer? Vamos aqui, ó. 2% das vagas de estacionamento aberto ao público ou privado de uso coletivo, garantindo no mínimo uma vaga devidamente sinalizada. Então, 2%, né, dessas vagas em estabelecimento público ou privado aberto, né, a uso coletivo. Então, 2% dessas vagas, ok. Garantindo no mínimo uma vaga devidamente sinalizada. Aí eu trouxe aqui a vaga, ok? Então, marcar aí, lembrar, 2% das vagas de estacionamento, garantindo no mínimo uma vaga devidamente sinalizada. Ok. 3% das unidades de programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos. Agora que, como trata-se de programas habitacionais, vamos pensar na ideia do público. Se possui algum dinheiro público envolvido, vamos permitir esse percentual mínimo de 3% dessas unidades para pessoas, né, com deficiência, ok? Então, nessa ideia aqui, como, né, não é algo obrigatório, né, que é algo ali que vai impedir obrigatoriamente a participação dessa pessoa na sociedade, eu vou estabelecer a ideia do público. Se tiver dinheiro público envolvido, eu vou destinar 3% desses programas habitacionais para a pessoa com deficiência. Agora vamos aqui. 10% dos estabelecimentos já existentes devem disponibilizar pelo menos, né, de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, uma unidade acessível. Então, nesses estabelecimentos, hotéis, né, a gente vai ter aqui o percentual mínimo de 10% para essas pessoas, né, para garantir pelo menos uma unidade acessível. Então, de 10%, pelo menos uma unidade acessível. Pelo menos um apartamento, uma unidade acessível para essa pessoa. Aí temos aqui, né? Aí eu coloquei aqui, só pra gente não esquecer, a ideia do novo. O novo deve nascer acessível, como a gente viu. Deve abranger a ideia do desenho universal. Universal. O velho passa por adaptação. Aí são as ideias, as adaptações razoáveis. Trouxe aqui só pra gente relembrar o tópico anterior. Então, vamos lembrar aqui do 2, 3, 10. 2, 3, 10. 2 vagas de estabelecimento, 3, né, programas habitacionais com relação ao dinheiro público, né, se tiver dinheiro público envolvido, e 10 com relação aos estabelecimentos, hotéis, né, 10% e deve disponibilizar sempre uma unidade, lembrando que essa unidade é uma unidade para o estabelecimento, né, para o hotel, e uma vaga para estabelecimento, estacionamento público ou privado, beleza? Então, o mínimo é sempre uma aqui.
Agora vamos aqui. Outra ideia, lembra que eu disse para vocês lá no começo da aula, né? Sempre essa lei é muito educativa, então ela vai trazendo conceitos, né? Trouxe conceitos de pessoa com deficiência, trouxe a ideia da discriminação, o que seria discriminação, trouxe as barreiras, né? As vários tipos de barreiras. E agora também a ideia do desenho universal e das adaptações razoáveis. E agora vamos falar de duas pessoinhas que é muito importante para essa lei, tá? E eu vou diferenciar aqui porque elas possuem conceitos próximos. Então, por isso que eu trouxe esse slide. Vamos lá. Acompanhante. Acompanhante, que está no artigo 3º da lei, né? Vamos lá. É a pessoa que acompanha a pessoa com deficiência. Sua função principal é a de estar presente e oferecer suporte. Mas a lei deixa claro que ele, esse acompanhante, ou não, pode ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, o acompanhante é mais abrangente, né? Ele pode desempenhar a função de atendente pessoal, mas ele tem algo a mais para fazer. O termo é utilizado em situações como atendimento prioritário e internação hospitalar, onde sua presença é garantida. Então, a função do acompanhante, como o próprio nome diz, é de acompanhar, estar junto, né? Trazer esse suporte, né, de companhia, de estar junto com o outro, ok? Ele pode, claro, desempenhar o papel de cuidado, né? Então, a ideia do acompanhante é algo mais abrangente. Já a ideia do atendente pessoal, vamos lá. O atendente pessoal é a pessoa que assiste, né? Ideia de assistir no sentido de ajudar. O verbo no sentido de ajudar. Ou presta cuidados básicos e essenciais para a pessoa com deficiência nas suas atividades diárias. Ele pode ser uma pessoa da família, um familiar ou não. E pode receber remuneração ou não. Então vamos pensar assim: uma pessoa da família, né? Uma pessoa próxima da família, que assiste ali aquela pessoa que está acamada. Então, estamos diante de um atendente, né? Um atendente pessoal que pode, né, ser da família e prestar aqueles cuidados, né, com solidariedade, ou simplesmente pode ser uma pessoa contratada que tenha um serviço ali, que receba uma remuneração para prestar esses cuidados básicos à existência dessa pessoa. Aí vamos aqui, ó. Seu papel é de cuidado direto, mas não inclui procedimentos técnicos ou profissionais regulamentados. Então, não inclui procedimentos técnicos, nem o acompanhante, nem o atendente pessoal, ou de profissões regulamentadas, como procedimentos médicos ou fisioterapêuticos. Então, vamos pensar aquela pessoa, né, que assiste ali aquela pessoa que está acamada, pessoa com deficiência motora, né? Essa pessoa, ela recebe uma remuneração para estar ali prestando esses cuidados de higiene, cuidados básicos para essa pessoa, para a sobrevivência dessa pessoa, né? Essa pessoa ali, ela não tem, né? Não diante das suas atribuições, não está presente a ideia de atendimentos médicos. Então, um curativo, fazer um curativo que uma enfermeira teria que fazer, ou um atendimento fisioterapêutico, fazer um exercício fisioterapêutico. Aí são outras profissões que não estão aqui, nem de acompanhante, nem de atendente. São profissões regulamentadas para esse exercício. Então, vamos lá. Prestar cuidados básicos de higiene e alimentação. Então, o papel principal, né, o papel é de cuidado, essencial e direto. Então, enquanto o acompanhante é algo mais, né, amplo, né? O acompanhante acompanha uma pessoa, um cadeirante a um banco, por exemplo, mas também pode prestar cuidados, né, básicos a essa pessoa. Pode buscar uma água para essa pessoa, pode prestar um cuidado ali de higiene pessoal. Já o atendente pessoal, ele é unicamente para isso, para prestar esses cuidados básicos, né? Cuidados com higiene, com a alimentação dessa pessoa. Então, acompanhante é algo mais amplo. Atendimento pessoal, atendente pessoal é algo mais, né, limitado às atividades, né, de higiene, de alimentação, atividades, né, que são básicas à existência dessa pessoa, ok? Lembrando que nem o acompanhante, nem o atendente pessoal são profissões regulamentadas para o exercício da medicina. Então, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, né, eles não têm essas atribuições dentro dos seus, né, das suas aqui atividades. Beleza, vamos lá, já temos mais um conceito importante. Agora vamos aqui ao conceito de profissional de apoio escolar, que também pode ser confundido com acompanhante e atendente pessoal. O profissional de apoio escolar, como o próprio nome diz, vai apoiar, né, essas pessoas
Voltar aqui. No ambiente escolar. Então, esta é uma figura específica, com um papel bem definido no ambiente educacional. É a pessoa que auxilia o estudante com deficiência em atividades como alimentação, higiene, locomoção dentro da escola. Essa parte que é muito importante. Tem que ser dentro da escola, esse profissional de apoio escolar. Ele atua em atividades escolares, em que for necessário, em qualquer nível de ensino. Então, pode ser nível superior ou nível básico, né? Ideia básica. Vamos lá. Presta apoio direto aos estudantes com deficiência na escola. Apoio de cuidado, papel de cuidado específico no ambiente escolar. Então, esse papel aqui do profissional de apoio escolar, vou botar aqui para minha tela, ele tem a atribuição, né, de prestar esses cuidados dentro do ambiente escolar, dentro da escola. E esses cuidados são cuidados com relação à higiene, né, com relação aos impedimentos que são, né, impossibilitados pela deficiência da pessoa, né? Então a pessoa não tem, né, vamos pensar uma pessoa com um cadeirante. Ele não tem tem um impedimento de transitar, né, em igualdade de condições pela escola, né? Ir para o recreio, ir, fazer o lanche ali, né? Ir ao banheiro. Então, essas prestações aqui são de atribuição do profissional de apoio escolar. Não é uma atribuição, como a gente viu aqui, não é uma atribuição pedagógica, é uma atribuição de garantir esse impedimento que é proporcionado, né, pela deficiência, né, que é um impedimento pela deficiência. Aí vamos aqui. Em suma, a figura de acompanhante é o mais abrangente, né? Que é aquele lá que visa, né, acompanhar a pessoa e pode exercer funções de atendente escolar, que se encontra na presença, né? O que se concentra na presença. A pessoa está ali ao lado. Enquanto o atendente pessoal e o profissional de apoio escolar são figuras com funções de cuidado bem definidas e essenciais para a autonomia da pessoa com deficiência. Então, voltando aqui. Então, pensando aqui, opa, tela. Então, vamos pensar que o acompanhante é uma figura mais abrangente, a companhia, a presença da pessoa ali. Já, né, o atendente pessoal e esse profissional de apoio escolar, eles vão atuar, né, naquelas atividades que são impedidas, que são atividades que são impedidas pela deficiência da pessoa, né? Então, atividade de higiene, uma atividade de alimentação, locomoção, são atividades que são essenciais para a participação plena dessa pessoa na sociedade. Então, vamos pensar em uma pessoa sem deficiência. Essa pessoa sem deficiência, ela pode se locomover livremente, ela pode ir ao banheiro livremente, ela pode, né, se alimentar de maneira livre e plena. Então, essa participação é garantida, essa participação dessa pessoa é plena. Então, com o intuito de garantir à pessoa com deficiência essa, né, participação plena, então a gente vai ter aqui essas pessoas para garantir essa participação, entendeu? Então, atendente e profissional de apoio escolar vai garantir essa essência, né? Essas atividades essenciais para a participação plena dessa pessoa na sociedade. Já o acompanhante é uma figura mais abrangente, ele vai estar ali na presença, na companhia, e pode ou não atuar, né, nessas atividades essenciais à participação plena da pessoa com deficiência na sociedade. Ok? Então, eu trouxe essa diferenciação só para a gente entender melhor. Agora vamos aqui a direitos extensíveis aos acompanhantes e os atendentes. Então, né, se a pessoa com deficiência está ali acompanhada, né, ou, né, sendo atendida por um atendente pessoal, essa pessoa, né, estende-se, alguns direitos da pessoa com deficiência estendem-se a essa pessoa que está ali, né, com um único objetivo de acompanhar essa pessoa com deficiência, né? Então vamos ver quais são esses direitos que estão extensíveis, né? Essa é uma figura específica. Aí eu vou colocar aqui, deixa eu só voltar aqui. Então, aqui, agora sim. Vamos lá. Então, tem alguns direitos que são extensíveis, né? Estão extensivos aos acompanhantes que a gente já viu quais são essas pessoas, e aos atendentes também. Então, a proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Em situações de emergência, desastres, etc., tanto a pessoa com deficiência quanto o seu acompanhante têm prioridade no socorro e proteção. Como eu disse para vocês no começo da aula, é claro que essa pessoa que tem impedimento a longo prazo e que perceba, né, uma barreira diante da sua participação plena na sociedade, ela vai ter uma prioridade em relação a essa participação plena, né? E essa prioridade, né, vai se estender ao atendente, ao acompanhante, em casos de
emergência. E é até óbvio esse caso aqui, porque se a pessoa com deficiência está ali em uma situação, vamos pensar de fogo, né, de incêndio em um prédio, né? Se o bombeiro vai prestar assistência prioritária àquela pessoa com deficiência e tem uma pessoa que o acompanha, está na presença ali, simplesmente a presença dele ali é simplesmente para garantir essa plena participação dessa pessoa com deficiência, então é claro que ela vai, né, vai ter esse direito prioritário também. Aí vamos aqui, ó. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Então, isso inclui filas em bancos, supermercado, repartições públicas, lojas. O acompanhante não pode ser separado da pessoa com deficiência e ambos devem ser atendidos prioritariamente. Então, essa ideia aqui dos direitos extensíveis, né, a gente vai ver que há uma lógica sempre por trás. Nesse caso aqui, é a lógica do estar sempre presente. Então, a pessoa com deficiência, ela precisa dessa outra pessoa ali para exercer a sua participação plena na sociedade. E se a presença dessa pessoa, né, ali, né, se algum direito impedir essa presença, impedir ali que haja esse apoio, né? Esse direito não pode ser permitido pela lei. Então, a lei garante, por exemplo, vamos pensar em um supermercado, filas no supermercado. Existe a fila de atendimento prioritário e a fila comum, né? Para pessoas, para as demais pessoas. Esta pessoa não vai deixar de ser atendida prioritariamente para ficar numa fila comum, enquanto a pessoa ali que deveria estar sendo atendida vai ficar só lá. Então, a gente tem que pensar na lógica também com relação a esses direitos aqui. Aí vamos pensar também na disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em condições de igualdade com as demais pessoas. Então, esse direito aqui também é extensível à pessoa que é acompanhante ou atendente, né? Então, vamos aqui, ó. Se um recurso ou um intérprete de Libras, né, um atendente específico é disponibilizado para a pessoa com deficiência, o acompanhante deve se beneficiar indiretamente, né, por ter sua função facilitada com essa disponibilidade. Então, né, se o intuito dessa pessoa é simplesmente estar ali acompanhando, prestando, né, um acompanhamento ou um atendimento pessoal, né, ele vai se beneficiar indiretamente por estar ali com essa pessoa com deficiência. Aí temos aqui também, ó, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e desembarque. Então, o acompanhante se beneficia diretamente da acessibilidade para garantir a pessoa com deficiência, né? Que é garantida a pessoa com deficiência. A segurança no embarque e desembarque é garantido para ambos. Então, é claro, né? Se uma pessoa, um acompanhante está ali prestando o apoio necessário para essa pessoa com deficiência vamos pensar, de locomoção reduzida, então é claro que essa garantia também vai ser, né, extensível a essa pessoa que o acompanha. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Então, se a pessoa com deficiência precisa de informação em formato acessível, o acompanhante ao seu lado, né, também terá esse acesso facilitado a essa informação ou recurso que ajudem a transmitir ou compreender para a pessoa com deficiência. Então, é a ideia sempre, né, esses direitos extensivos aqui, como eu disse para vocês, é bem lógico. Se a pessoa com deficiência, né, é garantido esse direito, vai ser extensível à pessoa que está lhe acompanhando para não impedir que haja ali um bloqueio do direito, né, da garantia da participação plena da pessoa com deficiência. Então, os direitos vão ser extensíveis nessa medida, né, direta ou indiretamente. Aí, vamos ver casos aqui em que esses direitos não vão ser extensíveis, tá? Então, vocês vão ver que é bem lógico mesmo não ser extensivo à pessoa acompanhante ou atendente. Então, aqui, ó, o recebimento e restituição do imposto de renda. Então, a restituição do imposto de renda é prioritária para a pessoa com deficiência, né? Como a gente viu, há essa prioridade para essa pessoa com deficiência. Em seu CPF, e não se estende ao acompanhante ou atendente pessoal, a menos que este seja uma pessoa com deficiência e tenha direito próprio. Então, essa questão de restituição do imposto de renda, que há uma prioridade para as pessoas com deficiência, né? Então, se é o CPF da pessoa com deficiência, não faz sentido incluir uma outra pessoa que não esteja com deficiência, que não seja uma pessoa com deficiência, ali na garantia desse direito, né? E essa exclusão da pessoa que acompanha a pessoa com deficiência não impede nenhum direito da pessoa com deficiência. Então, por isso, não há essa garantia.
Então é bem lógico aqui, né? A tramitação processual de procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Então, se é algo muito próprio, né, da pessoa com deficiência, não faz sentido incluir uma outra pessoa. Essa exclusão do atendente ou exclusão do acompanhante não vai impedir ali na garantia do direito da pessoa com deficiência de participação plena. Então, a prioridade de tramitação de processos judiciais e administrativos é um direito da pessoa com deficiência, enquanto parte ou interessada no processo. Então, é ali vinculado ao seu próprio CPF, assim como o recebimento e restituição do imposto de renda. O acompanhante ou atendente pessoal não tem essa prioridade na tramitação de seus próprios processos, apenas por estar acompanhando uma pessoa com deficiência, a menos que ele se enquadre em alguma categoria de prioridade na legislação, né? Então não tem essa ideia. Então trouxe aqui só um resuminho para a gente entender essa parte aqui. O estatuto garante o acompanhante, ao atendente pessoal, que não seja um obstáculo para o exercício da prioridade da pessoa com deficiência e, de fato, compartilhe de grande parte dessa prioridade no dia a dia para que o apoio seja efetivo. Então, todos os direitos ali que, de alguma forma, excluam ou impeçam, né, a garantia do direito da pessoa com deficiência vão ser extensíveis ao acompanhante e ao atendente, né? A prioridade concebida, né, ao acompanhante é funcional e está ligada à sua presença, né? A ideia do acompanhante, ou apoio, suporte à pessoa com deficiência, visando facilitar a inclusão e o acesso a serviços. As exceções são benefícios de caráter pessoal. Se é de caráter pessoal, se é só da pessoa com deficiência, não faz sentido incluir o acompanhante e o atendente. Não tá ligado ao suporte, né, direto. Aí, tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Então, são produtos, né? Como eu disse para vocês, né? Mais uma vez, a lei ela é bem educativa com relação, né? A essa ideia, né? A esse mundo da pessoa com deficiência. Então, ela vai trazer aqui um outro instituto, que é a tecnologia assistiva, né? Que são ali mecanismos para tornar essa efetivação, né? Da participação da pessoa com deficiência mais plena diante da sociedade. Então, quais são, né? São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade, à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia e independência, qualidade de vida e inclusão de todos. Então, aqui, toda tecnologia assistiva ou ajuda técnica vai ser aqui permitido, né? Então, a gente tem aqui o exemplo de tecnologia assistiva, de ajuda, né? Uma pessoa aqui ajudando, o cão guia. Então, tudo aqui para garantir essa participação plena na sociedade. Lembrando sempre que o intuito do estatuto, né, dessa lei, é garantir essa participação plena. Então, tudo que impeça isso vai constituir uma vedação diante da lei, né, dentro da lei. Então, vamos lá. A avaliação de deficiência, então, vamos falar agora da avaliação. Como é feita essa avaliação? Que antes era uma avaliação médica clínica. Era aquela avaliação que a pessoa vai ao médico e o médico ali, como responsável, como uma função, né, uma profissão legalmente instituída, produz essa avaliação, né? Se a pessoa é ou não uma pessoa com deficiência. Agora, a avaliação é mais inclusiva. A avaliação é chamada de psicossocial. Então, eu não vou avaliar só um campo, o campo clínico, o campo médico. Eu vou avaliar a biologia, né, do corpo, a psico, né, e a socio. Então, vou avaliar esses aspectos aqui da participação plena dessa pessoa na sociedade. Há um aspecto biológico? Se existir, então eu vou considerar esse impedimento, né, e essa pessoa com deficiência. Há um aspecto psicossocial, esse impedimento vem do aspecto psicossocial, então eu vou avaliar isso também. E o social também, essa relação, né? Então aqui é mais amplo, eu vou avaliar se há um impedimento com relação à sociedade, né? Nesses três campos, e não só em um campo clínico, né? Então, eu vou deixar aqui de ser uma avaliação clínica, né? Uma avaliação médica que só o médico, só esse profissional é capaz de avaliar, e vou para uma avaliação mais ampla. Uma avaliação que possibilite, né, aquela pessoa, né? Aqui, vou botar aqui, uma avaliação ampla. Um minutinho.
É uma avaliação mais ampla. Beleza? Que avalie vários aspectos. Então, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por uma equipe. Então, não é só um profissional da saúde que vai fazer essa avaliação, como era antes, uma avaliação clínico-médica, só o profissional ali, o médico, vai avaliar se a pessoa tem ou não deficiência. Agora, é uma equipe multidisciplinar que vai fazer essa avaliação, porque a gente vai avaliar esse impedimento a longo prazo em várias esferas da sociedade. Então, bora voltar aqui? Botar mais uma. Ok. Então, é uma equipe multiprofissional, então são vários profissionais que vão atuar aqui nessa avaliação e interdisciplinar, que considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, que é essa ideia mais bio, né? Mais biológica, os fatores os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, então aqui parte dessa ideia do psico, a limitação no desempenho de atividades, né? Então, esse aspecto mais motor, e a restrição na participação, então, social, né? Então, a gente vai avaliar essa pessoa como um todo, né? Esses impedimentos, quais são esses impedimentos? São cognitivos, são impedimentos físicos, motores, então a gente vai avaliar, essa avaliação aqui, ela é mais abrangente. Agora, eu trouxe aqui os crimes, né? Quais são os crimes com relação à lei, né? Então, eu trouxe aqui, né? Esses crimes, praticar, induzir, incitar a discriminação, eu tenho aqui a reclusão de 1 a 3 anos e multa, também tem as agravantes aqui, eu não vou focar muito nessa parte dos crimes, beleza? Só vou citar aqui para vocês, porque basicamente é só a leitura da lei, né? O que cairia seria a parte aqui mais literal, né? Então, aqui também tem uma reclusão de 1 a 4 anos, lembrando que esses crimes são sempre de reclusão, que é aquele regime fechado, né? É um regime mais agressivo, né? Temos aqui um aumentativo também, se o crime é cometido por a pessoa que buscaria, né, teria a função de ajudar, né? Então, temos uma atualização aqui também de 2025, que é a reclusão de 2 a 5 anos, né? Para a pessoa que abandona uma pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento. Então, essas pessoas vão ter uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e as consequências são mais graves, né, se esse abandono resulta em uma lesão corporal de natureza grave ou até mesmo em morte, né? Então, isso daqui é importante. Vou até colocar uma estrelinha aqui, porque é uma atualização, essa questão do abandono, né? Aí aqui também temos outro crime, nesse caso é detenção, é o crime de detenção, que é um crime mais aberto, né? Não é em regime fechado. E aqui abarca, né, a utilização do cartão magnético em qualquer meio eletrônico ou documento da pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, pensões ou remuneração ou realização de operações financeiras. Então, isso também constitui um crime, né? E é aumentado quando essa pessoa tem o intuito de cuidar, né? Um curador, um tutor. São considerados especialmente vulneráveis. Então, aqui, só para a gente finalizar, né, e resolver as nossas questões, que a aula já está bem extensa, vamos pensar aqui na pessoa com deficiência. Lá no comecinho, né, a gente viu o conceito de pessoa com deficiência e agora eu vou falar da questão da vulnerabilidade. O Estatuto entende essa pessoa como vulnerável, como uma pessoa que tem impedimentos, possui barreiras diante da sua participação plena na sociedade. Então, eu vou considerar essas pessoas como pessoas vulneráveis, né? Agora, é duplamente vulnerável a pessoa com deficiência, que seja criança, adolescente, mulher ou idoso. Então, a gente chama de especialmente vulneráveis. Então, aquelas pessoas com deficiência já são pessoas vulneráveis, já possuem uma prioridade. Agora, a gente vai chamar a criança, o adolescente, o idoso, a mulher, né? Que já possui essa deficiência, de duplamente vulnerável. Então, vamos chamar de especialmente vulneráveis de acordo com a lei, beleza? Achei importante trazer isso daqui. Aí a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Então, isso daqui também são pontos que a lei vai trazendo, né? Então, antes, né, essa pessoa com deficiência tinha essa capacidade limitada a um curador, né? Agora não. Essa plena capacidade é direito da pessoa com deficiência, capacidade civil, né? Só quem tem essa capacidade reduzida são crianças são crianças e adolescentes com menos de 16 anos, ok? Mas essa capacidade da pessoa com deficiência é plena.
Então, construir uma união estável, estabelecer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos. Então, tudo isso daqui é uma garantia da pessoa, é ela que vai decidir por conta própria, ok? Aí, o direito à vida, à saúde e à reabilitação. Então, temos aqui, vou colocar na tela, temos esses direitos também assegurados, são direitos fundamentais assegurados para a pessoa com deficiência com prioridade, né? Então, temos o direito à vida, o setor público deve garantir o direito à dignidade e à segurança das pessoas com deficiência, especialmente em emergências, internações médicas, tratamentos ou uma institucionalização exigem consentimento livre e informado da pessoa. Então, é importante, outra coisa que é importante destacar aqui, é que em atendimentos de emergência, como pronto-socorros, essas pessoas com deficiência não vão ter esse acesso prioritário, né? Afinal de contas, a gente está diante ali de uma situação excepcional, tá? Então, nesse caso, não terá esse direito. Então, reabilitação, né? Também tem o Instituto da Reabilitação dentro da lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, pessoas com deficiência têm o direito a processos de habilitação e reabilitação que visem o desenvolvimento de suas habilidades. A gente vai visar desenvolver ao máximo que a pessoa tem ali para ser desenvolvido, né? E promover a autonomia. Esses serviços devem ser multidisciplinares, né? Abarcar vários aspectos na sociedade, integrados e acessíveis. Aí tem uma parte importante aqui, ó. Na saúde, o Sistema Único de Saúde deve oferecer assistência médica integral, universal e equínime. Isso inclui diagnósticos precoce, exercícios de reabilitação, apoio psiquiátrico, psicológico, afirmações acessíveis. Os planos de saúde privados também devem garantir, né? Então, até os privados também devem garantir essa igualdade de serviços. Estabelece ainda a obrigatoriedade de denúncia a suspeitas de violência contra a pessoa com deficiência à polícia e ao Ministério Público. Então, aqui, tudo com o intuito de garantir essa igualdade de condições diante a garantia de direitos, né? Aí eu trouxe aqui o direito à educação. O Estado tem o dever de fornecer um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Então, seja no nível básico ou superior, a gente deve garantir esse sistema educacional inclusivo. Isso inclui oferecer serviços educacionais especializados, aquela questão do atendimento educacional especializado, o AEE, acomodações razoáveis, né? E um sistema educacional bilíngue, Libras e português escrito, como já é previsto na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Instituições educacionais privadas, as privadas também devem garantir aqui, devem garantir também esse direito e também estão vinculadas a esses requisitos, né, que a gente viu aqui. E não podem cobrar taxas adicionais para garantir esses direitos. Então é aquela ideia, né? Tratar todos como igual e garantir essa plena participação da pessoa. Se ela possui essa limitação, a gente não pode cobrar da pessoa com deficiência, e sim do órgão da instituição que está proporcionando aquele atendimento. Universidades e escolas profissionais devem adotar medidas para garantir a acessibilidade em seus processos de admissão e atividades acadêmicas, como fornecer formatos de testes acessíveis e tempo estendido. Então, temos aqui, finalizamos a nossa parte. Ufa, muita coisa, né? Muitos conceitos, muitas regrinhas, mas finalizamos aqui a nossa parte do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a parte da teoria. Como essa parte já ficou muito extensa, eu vou agora dividir, né, esse bloco e resolver as questões no próximo bloco que eu vou divulgar para vocês aí. Então, aguardem ao próximo bloco. Até, muito obrigada por aprender com vocês, né? Tchau, tchau. Até a próxima.